O som da britadeira ecoava pelo canteiro de obras como um martelo batendo contra o peito de Matheus Oliveira. Ele estava de pé no meio do terreno empoeirado, segurando o capacete branco de engenheiro civil com tanta força que as pontas dos dedos ficaram brancas. Ao seu redor, operários se movimentavam como formigas, erguendo o que seria o maior shopping center de Belo Horizonte. Mas tudo aquilo parecia uma miragem distante, porque Matheus não conseguia tirar os olhos da mulher que acabara de descer de um Mercedes preto, estacionado em frente ao trailer da administração. Eram 10 anos. 10 anos. Desde que ele havia visto Marina Reis pela última vez. 10 anos desde aquela noite no apartamento minúsculo que dividiam perto da universidade, quando ela lhe disse que não podia mais continuar, que seus mundos eram diferentes demais, que ela precisava seguir seu caminho e ele o dele. Matheus tinha 23 anos naquela época e Marina 22. Ele era um estudante de engenharia bolsista, filho de um pedreiro do interior de Governador Valadares. Ela era aluna de arquitetura, filha de um empresário do setor imobiliário que tinha planos muito específicos para o futuro da única filha. Marina usava um terno cinza sob medida que provavelmente custava o salário mensal de 3 dos seus operários. O cabelo castanho estava preso em um coque impecável e ela carregava uma pasta de couro italiana debaixo do braço. Mas foram os olhos que o atingiram como um soco no estômago. Aqueles mesmos olhos castanhos que o haviam feito acreditar, por 2 anos inteiros, que amor era suficiente para vencer qualquer obstáculo. Ela também o viu. Matheus percebeu o momento exato em que o reconhecimento cruzou o rosto dela. Os passos firmes vacilaram por uma fração de segundo. A mão que segurava a pasta se contraiu levemente. Mas Marina Reis sempre fora excepcional em esconder o que sentia. Em 3 segundos, a máscara profissional estava de volta no lugar, e ela continuou caminhando em direção ao trailer, como se ele fosse apenas mais um funcionário no canteiro. Seu assistente, Bruno, apareceu ao lado dele com uma prancheta cheia de papéis. Bruno tinha 28 anos e adorava falar. Muito. Matheus normalmente apreciava isso, porque significava que ele não precisava preencher os silêncios. Mas naquele momento, a voz do rapaz parecia vir de debaixo d'água. Chefe, a arquiteta responsável pelo projeto, chegou. A dona Vera disse que você precisa ir ao trailer para a reunião de alinhamento. Parece que vão mudar algumas coisas no layout do 2º piso e você precisa aprovar antes de continuar a estrutura. Matheus assentiu, sem conseguir formar palavras. Claro que Marina era a arquiteta do projeto. Claro que depois de evitar qualquer tipo de contato por uma década inteira, o destino resolveria jogá-los no mesmo canteiro de obras. Ele deveria ter desconfiado quando viu o nome da empresa de arquitetura nos documentos do projeto. Reis em Associados. Mas havia tantos Reis em Minas Gerais que nem passou pela cabeça que pudesse ser ela. Respirou fundo, colocou o capacete de volta na cabeça e começou a caminhar em direção ao trailer. Cada passo parecia pesar uma tonelada. As botas de segurança afundavam na terra vermelha do canteiro, e Matheus se pegou pensando em todas as vezes que havia imaginado esse momento ao longo dos anos. Nas fantasias, ele sempre era bem-sucedido, confiante, indiferente. Na realidade, sentia como se tivesse 23 anos de novo, inseguro e completamente perdido. O interior do trailer estava climatizado, um alívio bem-vindo depois do calor de outubro lá fora. Marina já estava sentada à mesa de reuniões, com plantas e desenhos técnicos espalhados à sua frente. Havia outras 3 pessoas na sala. A dona Vera, gerente de projetos da construtora, um homem de terno que Matheus não conhecia e uma jovem que parecia ser assistente de Marina. Ah, Matheus, que bom que chegou. Dona Vera sorriu, completamente alheia à tensão que preenchia o ar. Esta é Marina Reis, a arquiteta responsável pelo projeto. Marina, este é Matheus Oliveira, nosso engenheiro civil. Ele está no comando da obra desde o primeiro dia. Marina estendeu a mão por cima da mesa. Seus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo antes de desviarem para um ponto seguro, acima do ombro direito dele. Prazer em conhecê-lo, engenheiro Oliveira.
A voz dela era a mesma, mas havia uma formalidade ali que não existia antes. Mateus apertou a mão dela rapidamente, sentindo o toque frio e profissional dos dedos contra os seus. Igualmente, arquiteta Reis. A reunião durou 2 horas. Marina apresentou as mudanças no projeto com a eficiência de alguém que havia feito aquilo centenas de vezes. Falava sobre carga estrutural, fluxo de pessoas e sustentabilidade com uma autoridade que impressionou até mesmo a Dona Vera, que era conhecida por ser difícil de agradar. Mateus fez anotações, levantou questões técnicas, sugeriu ajustes, tudo muito profissional, tudo muito distante. Mas havia momentos, pequenos momentos, em que os olhos dele se encontravam acidentalmente sobre uma planta. Momentos em que Marina hesitava antes de responder uma pergunta dele, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas o som da voz que a fazia. Momentos em que Mateus percebia o leve tremor nas mãos dela quando folheava os documentos. Quando a reunião terminou, todos se levantaram para sair. Mateus já estava quase na porta quando ouviu a voz dela atrás dele. Engenheiro Oliveira, poderia ficar mais 1 minuto? Preciso esclarecer um detalhe técnico sobre a fundação do Bloco C. Os outros saíram e de repente estavam sozinhos. O ar-condicionado zumbia baixinho. Do lado de fora, o ruído da obra continuava, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava dentro daquele trailer apertado. Marina fechou a pasta na frente dela e, finalmente, pela primeira vez em 10 anos, olhou diretamente nos olhos dele, sem desviar. Não sabia que você estava trabalhando neste projeto. Eu também não sabia que você era a arquiteta responsável. Silêncio. Um silêncio carregado de tudo o que não haviam dito na última vez que se viram. Marina mordeu o lábio inferior, um gesto que Mateus reconheceu imediatamente. Ela sempre fazia isso quando estava nervosa. Isso vai ser um problema? Deveria ser? Eu não sei, Mateus. Ela suspirou, passando a mão pela testa como se estivesse tentando afastar uma dor de cabeça que começava a se formar. Faz muito tempo. Somos profissionais. Podemos trabalhar juntos. Claro que podemos. Mateus enfiou as mãos nos bolsos da calça porque não sabia o que fazer com elas. 10 anos é tempo suficiente para qualquer um superar qualquer coisa. Marina assentiu, mas havia algo em seu rosto que não combinava com a concordância. Algo que parecia tristeza, ou talvez arrependimento. Mas antes que Mateus pudesse decifrar, ela já estava recolhendo suas coisas, guardando as plantas na pasta, voltando ao modo profissional. Ótimo! Então nos vemos na próxima reunião de acompanhamento. Semana que vem, mesmo horário. Estarei aqui. Ela parou na porta, a mão na maçaneta, e por um instante pareceu que ia dizer mais alguma coisa. Mas então apenas acenou levemente com a cabeça e saiu deixando apenas um rastro de perfume caro e memórias dolorosas. Mateus ficou parado, no trailer vazio por um longo momento. Então puxou o celular do bolso e olhou para a foto de plano de fundo. Era uma foto dele com Juliana, sua noiva, tirada no último fim de semana na Lagoa da Pampulha. Juliana sorria largamente, os cabelos loiros voando ao vento, os braços em volta do pescoço dele. Eles iam se casar em 6 meses. Já haviam reservado o salão, contratado o buffet, enviado os convites. Por que, então, ver Marina depois de 10 anos fazia seu peito apertar dessa maneira? Mateus chegou em casa naquela noite mais tarde do que o normal. O apartamento no bairro Buritis estava silencioso quando ele abriu a porta, apenas a luz da cozinha acesa. Juliana estava sentada à mesa, o notebook aberto na frente dela, provavelmente trabalhando em mais uma apresentação para a escola onde dava aulas de inglês. Ela levantou os olhos quando ele entrou e sorriu daquele jeito que sempre o fazia sentir que estava em casa. Oi, amor. Pensei que você nunca fosse chegar. Guardei um prato de comida para você na geladeira. Mateus beijou o topo da cabeça dela antes de ir até a geladeira. Juliana tinha feito frango com quiabo, um dos pratos favoritos dele. Enquanto esquentava a comida no micro-ondas, ele observou a noiva de soslaio. Ela usava uma camiseta velha dele e shorts de pijama, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Sem maquiagem,
concentrada no computador, mordendo a ponta da caneta. Juliana era bonita de um jeito simples e genuíno. Não tinha a sofisticação calculada de Marina, mas tinha algo melhor. Tinha sinceridade. Eles se conheceram 3 anos antes, em um churrasco na casa de amigos em comum. Juliana era tudo o que Marina não havia sido. Presente, disponível, apaixonada sem reservas. Vinha de uma família simples como a dele. Seu pai era motorista de ônibus e a mãe trabalhava como merendeira em uma escola estadual. Quando Mateus levou Juliana para conhecer seus pais em Governador Valadares pela primeira vez, seu pai havia dito depois, com aprovação na voz, que ela era uma moça de raiz, que sabia de onde vinha e para onde ia. O pedido de casamento aconteceu no aniversário de 1 ano de namoro. Mateus tinha alugado um barco no Lago de Furnas e pediu ela em casamento ao pôr do sol, com um anel modesto que havia economizado 6 meses para comprar. Juliana tinha chorado e dito sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Como foi o dia? Juliana fechou o notebook e deu atenção total a ele quando Mateus sentou à mesa com o prato de comida. Cansativo. Ele enfiou o garfo no quiabo, evitando os olhos dela. Tivemos a primeira reunião com a arquiteta responsável pelo projeto do shopping. Várias mudanças no layout original. Isso vai atrasar a obra? Não se começarmos as alterações agora. Mateus tomou um gole de água. Ela parece competente, sabe o que está fazendo. Que bom. Você parece preocupado com esse projeto faz semanas. Juliana estendeu a mão por cima da mesa e tocou o braço dele. Tudo bem? Mateus olhou para aqueles olhos azuis, cheios de confiança, e sentiu uma pontada de culpa atravessar o peito. Deveria contar a ela sobre Marina? Mas contar o que exatamente? Que sua ex-namorada da faculdade era a arquiteta do projeto? Isso só faria Juliana se preocupar sem motivo. Eram apenas profissionais trabalhando juntos. Nada mais. Tudo bem, amor. Só cansado mesmo. Ele apertou a mão dela de volta. E você? Como foram as aulas? Juliana começou a falar sobre um dos alunos adolescentes que estava tendo dificuldade com tempos verbais em inglês e Mateus se forçou a prestar atenção, a fazer as perguntas certas nos momentos certos, a sorrir quando ela imitava o sotaque exagerado do garoto. Mas uma parte da mente dele estava presa naquele trailer, naqueles olhos castanhos, naquela voz dizendo seu nome depois de uma década de silêncio. 3 dias depois, Mateus estava conferindo a armação de ferro do 3º piso quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele quase não atendeu, pensando ser propaganda, mas algo o fez deslizar o dedo para aceitar a chamada. Alô? Mateus, é a Marina. O coração dele deu um salto descontrolado dentro do peito. Marina nunca o havia ligado antes. Nem mesmo quando estavam juntos, ela gostava de usar telefone. Preferia sempre mensagens de texto. Marina, aconteceu algo com o projeto? Não, não é sobre o projeto. Bem, não diretamente. Havia uma hesitação na voz dela, que era completamente fora do personagem da mulher confiante que ele tinha visto no trailer. Eu estava pensando que talvez devêssemos conversar, de verdade, sobre tudo, antes que as coisas fiquem estranhas demais. Mateus olhou ao redor do canteiro de obras. Operários soldavam vigas, outros carregavam sacos de cimento. Bruno estava do outro lado gritando instruções para o guincheiro. Tudo tão normal, tão cotidiano. Conversar sobre o quê, Marina? Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre como vamos trabalhar juntos, sem que isso seja insuportável para os dois. Ela pausou. Há um café novo perto da Praça da Liberdade. Podemos nos encontrar lá amanhã, depois do expediente? Só 1 hora. Uma conversa civilizada entre 2 adultos. Mateus sabia que deveria dizer não. Sabia que essa conversa não era necessária, que o passado deveria permanecer onde estava. Mas ouviu sua própria voz dizendo, que horas? 6:30? Está bem. O café era um daqueles lugares modernos com decoração minimalista e preços absurdos. Mateus chegou 5 minutos adiantado e pediu um expresso simples enquanto esperava. Marina chegou pontualmente às 6:30, ainda usando roupa de trabalho,
mas tinha tirado o blazer e soltado o cabelo. Ela parecia mais jovem assim, mais próxima da garota que ele tinha conhecido na universidade. Obrigada por vir. Marina sentou na frente dele e pediu um cappuccino para a garçonete, que apareceu imediatamente. Eu sei que isso é estranho. É um pouco estranho, sim. Mateus tomou um gole do café forte, sentindo a cafeína queimar a garganta. Mas você está certa. Vamos trabalhar juntos por pelo menos mais um ano. Melhor acertar as coisas agora. Marina mexeu o açúcar no cappuccino com mais atenção do que a tarefa exigia. Você está bem? Quer dizer, na vida, está feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Estou, sim. Tenho um bom emprego, estou noivo, vou me casar em alguns meses. E você? Noivo? Os olhos dela se arregalaram levemente. Não sabia. Parabéns. Obrigado. Mateus puxou o celular e mostrou uma foto de Juliana. Não sabia por que fazia isso, talvez para provar algo. Para Marina, ou para si mesmo, não tinha certeza. Juliana, professora de inglês, nos conhecemos há 3 anos. Marina olhou para a foto por um longo momento. Ela é linda. Parece ser uma pessoa legal. É ótima. Mateus guardou o celular de volta. E você? Casada? Namorando? Divorciada, na verdade. Marina sorriu sem humor. Casei logo depois da faculdade, um advogado que meu pai conhecia. Durou 4 anos. Ele queria uma esposa decorativa que organizasse jantares e frequentasse eventos beneficentes. Eu queria construir prédios, não deu muito certo. Sinto muito. Não sinta, foi melhor assim. Ela finalmente parou de mexer o café e olhou diretamente para ele. Mateus, eu preciso pedir desculpas. Pelo jeito que terminei as coisas. Pelo que eu disse, não foi justo com você. Mateus se lembrou daquela noite como se fosse ontem. Marina chegando no apartamento minúsculo deles com os olhos vermelhos, dizendo que não podia mais fazer aquilo. Que os pais dela estavam pressionando demais, que ela precisava pensar no futuro dela, na carreira. Que ele era maravilhoso, mas eles vinham de mundos diferentes. Que ela precisava de alguém que entendesse o tipo de vida que ela queria ter, as expectativas que tinha que cumprir. Você fez o que achou que precisava fazer. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Eu estava com medo, Marina confessou, a voz baixa. Tinha 22 anos e estava apavorada. Meu pai dizia todos os dias que eu estava jogando minha vida fora por causa de um relacionamento que não tinha futuro. Minha mãe chorava dizendo que eu estava desperdiçando as oportunidades que eles tinham me dado. E eu acreditei neles. E agora? Agora eu sei que eles estavam errados. Que eu estava errada. Ela passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração. Casei com o homem certo, da família certa, com o futuro certo. E fui completamente infeliz. Passei 4 anos fingindo ser alguém que não era, sorrindo em festas enquanto morria por dentro. Quando finalmente pedi o divórcio, meu pai não falou comigo por 6 meses. Mateus não sabia o que dizer. Parte dele, aquela parte que ainda guardava a dor do abandono, queria dizer que ela merecia, que tinha feito a escolha errada e tinha que viver com as consequências. Mas outra parte, a parte maior, só sentia uma tristeza profunda por aquela mulher sentada na frente dele, que parecia ter tudo, mas confessava ter tido nada. Por que está me contando isso? Marina tomou um longo gole do cappuccino antes de responder. Porque eu preciso que você saiba que não foi sobre você. Você era perfeito. É perfeito. Eu é que não fui forte o suficiente para lutar pelo que a gente tinha. Marina. E por quê? Ela interrompeu, os olhos brilhando com algo que poderia ser lágrimas contidas. Eu preciso que você saiba que você foi o único homem que eu realmente amei. Antes e depois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dele. Marina acabara de dizer exatamente as palavras que ele havia sonhado ouvir durante anos após o término. Mas agora, sentado naquele café pretensioso, noivo de outra mulher, aquelas palavras eram uma bomba em sua vida cuidadosamente reconstruída. Eu não devia ter dito isso.
Marina limpou rapidamente os olhos com as costas da mão. Desculpa. Você está comprometido. Você é feliz. Eu não tenho direito de jogar isso em você. Por que agora? Mateus conseguiu perguntar, a voz rouca. Por que depois de 10 anos você aparece e diz isso? Porque ver você de novo me fez perceber o que eu joguei fora. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. E porque eu precisava que você soubesse a verdade, mesmo que não mude nada, mesmo que você me odeie por isso. Mateus olhou para aquela mulher chorando na frente dele e sentiu 10 anos de emoções guardadas ameaçando transbordar. Raiva, mágoa, confusão. E por baixo de tudo, aquela fagulha teimosa de algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Eu preciso ir. Ele se levantou abruptamente, jogando dinheiro na mesa. Isso foi um erro, a gente deveria ter mantido tudo profissional. Mateus, espera. Mas ele já estava saindo, as pernas tremendo, o coração batendo descompassado. Quando chegou no estacionamento e entrou no carro, ele percebeu que estava segurando o volante com tanta força que as mãos doíam. O que Marina tinha acabado de fazer com a vida dele? Mateus não dormiu naquela noite. Ficou deitado ao lado de Juliana, ouvindo a respiração suave dela, sentindo o peso do braço que ela havia jogado sobre o peito dele durante o sono. E sua mente não parava de repetir as palavras de Marina como um disco arranhado. Você foi o único homem que eu realmente amei, antes e depois. Às 5 da manhã desistiu de tentar dormir. Levantou com cuidado para não acordar Juliana, vestiu roupa de corrida e saiu para as ruas ainda vazias do bairro. Correu sem direção, deixando as pernas escolherem o caminho, tentando exaurir o corpo na esperança de silenciar a mente. Não funcionou. Quando voltou para casa 1 hora depois, ensopado de suor e sem fôlego, as palavras de Marina ainda ecoavam dentro da cabeça dele. No canteiro de obras, mergulhou no trabalho com uma intensidade que até Bruno comentou. Checava cada detalhe 3 vezes, conferia cálculos que já havia aprovado, permanecia no local até muito depois que o último operário ia embora. Qualquer coisa para não ter que pensar, para não ter que sentir aquele turbilhão de emoções que ameaçava engoli-lo inteiro. 3 dias se passaram sem notícias de Marina. Mateus se dizia que era um alívio, mas checava o celular compulsivamente, pulando cada vez que recebia uma notificação. Na manhã do 4º dia, Bruno apareceu no seu escritório improvisado dentro do container com uma expressão estranha no rosto. Chefe, a arquiteta Marina está aqui. Diz que precisa falar com você sobre modificações urgentes no projeto da fachada norte. O estômago de Mateus deu um nó. Diga que estou ocupado, ela pode enviar os detalhes por e-mail. Bruno hesitou. Ela disse que é presencial, algo sobre necessidade de verificação in loco. Dona Vera já aprovou a visita dela. Não havia como escapar. Mateus fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e assentiu. Está bem. Diga que estarei lá em 5 minutos. Quando saiu do container, Marina já estava no canteiro, usando capacete e colete de segurança, acompanhada por sua assistente. Ela estava examinando a estrutura que começava a tomar forma no lado norte do terreno, fazendo anotações em uma prancheta. Quando viu Mateus se aproximando, o rosto dela não revelou nada além de profissionalismo. Engenheiro Oliveira, obrigada por me receber. A voz era formal, distante, como se a conversa no café nunca tivesse acontecido. Identifiquei um problema potencial com o ângulo de incidência solar na fachada norte. Precisamos ajustar o posicionamento dos brises antes de prosseguir com a instalação. Mateus se forçou a entrar no modo profissional. Me mostre o problema. Durante 40 minutos, caminharam pelo canteiro enquanto Marina explicava as modificações necessárias. Falava com autoridade sobre índices de reflexão, eficiência térmica e regulamentações de conforto ambiental. Mateus fazia perguntas técnicas, apontava desafios estruturais, sugeria alternativas. Para qualquer observador externo, eram apenas 2 profissionais competentes resolvendo problemas de engenharia e arquitetura. Mas Mateus percebia as pequenas coisas. O jeito como Marina evitava encostar nele acidentalmente, mantendo sempre uma distância segura. Como ela olhava para qualquer lugar,
exceto diretamente nos olhos dele. Como a voz dela falhava levemente quando ele se aproximava demais para olhar algo na prancheta. Quando terminaram, Marina guardou as anotações e estendeu a mão formalmente. Obrigada pela colaboração, engenheiro. Enviarei os desenhos revisados até amanhã. Mateus apertou a mão dela rapidamente. Perfeito. Estaremos aguardando. Ela já estava se virando para sair quando ele ouviu sua própria voz dizendo: Marina, espera. Marina parou, mas não se virou completamente. A assistente dela, percebendo algo no ar, inventou uma desculpa sobre checar algo no carro e se afastou discretamente. Sobre aquele dia no café, Mateus começou, sem saber exatamente o que queria dizer. Eu não deveria ter saído daquele jeito. Foi indelicado. Você tinha todo o direito de sair. Marina finalmente se virou para encará-lo, mas manteve os braços cruzados como se estivesse se protegendo. Eu joguei algo pesado em você sem aviso. Não foi justo da minha parte. Você estava sendo honesta. Estava sendo egoísta. Ela soltou um suspiro cansado. Você está noivo, Mateus. Você refez sua vida. Eu não tinha direito de aparecer do nada e bagunçar tudo só porque eu finalmente tive coragem de admitir meus erros. Mateus queria discordar, mas as palavras ficaram presas na garganta, porque ela estava certa. E porque ele não confiava no que poderia sair da boca dele se começasse a falar sobre aquela noite no café, sobre as noites sem dormir que se seguiram, sobre como sua vida perfeitamente organizada, de repente, parecia cheia de rachaduras. Podemos trabalhar juntos? Ele perguntou. Em vez disso, profissionalmente, sem que isso fique complicado demais? Podemos e vamos. A resposta de Marina foi firme. Eu sou profissional, Mateus. Sempre fui. Meus sentimentos pessoais não vão interferir no projeto. Você tem minha palavra. E os meus sentimentos? As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Marina ficou completamente imóvel. Você tem sentimentos? Eu não sei. A honestidade brutal da resposta surpreendeu ambos. Você mexeu com coisas que eu tinha certeza que estavam enterradas. E agora eu não sei o que sentir. Então não sinta nada, Marina disse, mas havia dor na voz dela. Finja que aquela conversa nunca aconteceu. Case com sua noiva, seja feliz, eu vou ficar bem. E se eu não conseguir fingir? O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não podiam dizer. Marina deu um passo em direção a ele, depois parou, como se lembrasse onde estavam. Ao redor deles, operários trabalhavam alheios ao pequeno drama se desenrolando no meio do canteiro. Então você precisa decidir o que quer, Mateus, Marina disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Porque eu já fiz minha escolha há 10 anos e foi a pior decisão da minha vida. Não vou ser responsável por você fazer a mesma coisa. Você ama sua noiva? Sim. A resposta saiu automática, mas mesmo enquanto dizia, Mateus se perguntava se era verdade. Amava Juliana? Ou tinha se apaixonado pela ideia de um amor simples, seguro, que não o machucaria como Marina havia machucado? Então segue em frente. Marina começou a se afastar. E me esquece, Mateus, pelo seu próprio bem. Naquela noite, Juliana notou que algo estava errado. Eles estavam jantando em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando ela largou o garfo e olhou diretamente para ele. Tudo bem, já chega. O que está acontecendo? Como? Assim? Mateus, te conheço há 3 anos. Você está estranho há 1 semana. Mal fala comigo, vive distraído, não dorme direito. É o projeto? É a pressão no trabalho? Mateus olhou para aquele rosto honesto, aqueles olhos azuis cheios de preocupação genuína e sentiu a culpa apertar seu peito como um torno. Juliana merecia a verdade. Mas qual verdade? Que sua ex-namorada havia reaparecido? Que dissera que ainda o amava? Que ele não conseguia parar de pensar nela? É o projeto, sim. A mentira saiu fácil demais. Muita pressão, muitos prazos apertados. Desculpa, amor. Não queria que isso afetasse a... Gente! Juliana se levantou, rodeou a mesa e abraçou ele por trás. Você trabalha demais. Precisa relaxar um pouco. Por que não tiramos um fim de semana? Podemos ir para Inhotim, só nós 2. Sem trabalho, sem celular,
sem estresse. Seria ótimo. Mateus segurou as mãos dela, mas a culpa continuava corroendo por dentro. Mas com o projeto nessa fase crítica, não posso me ausentar agora. Talvez mês que vem? Mês que vem você vai dizer a mesma coisa. Juliana deu um beijo no topo da cabeça dele. Mas tudo bem, sei que esse projeto é importante para você. Só, não se esqueça que eu também sou importante, está bem? Você é a coisa mais importante, Mateus disse, e enquanto as palavras saíam, ele queria desesperadamente que fossem verdade. Mais tarde, quando Juliana já estava dormindo, Mateus foi até a sacada do apartamento. A cidade brilhava embaixo dele, milhares de luzes representando milhares de vidas, cada uma com suas próprias complicações e escolhas difíceis. Puxou o celular e, antes que pudesse se impedir, digitou uma mensagem para Marina. Não consigo te esquecer, não importa o quanto eu tente. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar por um longo momento. Enviar aquela mensagem significava cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Significava admitir algo que poderia destruir tudo o que ele havia construído nos últimos 3 anos. Finalmente, deletou a mensagem sem enviar. Guardou o celular e voltou para a cama, deitando ao lado de Juliana, ouvindo a respiração tranquila dela. Mas o sono não veio. E no silêncio da noite, Mateus se perguntou quanto tempo conseguiria continuar vivendo aquela mentira antes que tudo desmoronasse. O convite de casamento chegou 2 meses depois. Mateus estava no escritório revisando plantas quando a secretária da construtora bateu na porta com um envelope elegante nas mãos. O papel era creme com detalhes dourados em alto relevo. O tipo de convite que custava uma pequena fortuna. Chegou isso para você, Mateus. Entrega em mão. Ele abriu o envelope sem pensar muito, esperando ser algum evento da construtora ou fornecedor. Mas quando leu o nome dos noivos, o coração disparou. Clara Mendes e Roberto Fonseca convidavam para o casamento da filha Marina Reis com o empresário Fernando Castelo Branco. A cerimônia seria em 1 mês, na Igreja São Francisco de Assis, seguida de recepção no Clube Campestre. Mateus leu 3 vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Marina ia se casar, de novo, e havia-o convidado como se fossem apenas colegas de trabalho, como se não tivessem uma história, como se ela não tivesse dito que ele era o único homem que tinha realmente amado. Nos 2 meses, desde aquela conversa no canteiro, eles haviam mantido um relacionamento estritamente profissional, reuniões quinzenais para discutir o andamento da obra, e-mails técnicos, aprovações de modificações. Tudo muito formal, muito correto. Mateus tinha conseguido empurrar seus sentimentos confusos para algum canto escuro da mente e focar no que importava. Juliana, o casamento deles marcado, para dali a 3 meses, a vida que tinham planejado juntos. Mas agora, segurando aquele convite caro nas mãos trêmulas, todas as emoções que tinha tentado enterrar voltaram com força total. Marina ia se casar, com um empresário. Alguém provavelmente do círculo social dela. Alguém que os pais dela aprovariam. Exatamente o tipo de homem que ela deveria ter escolhido da primeira vez, em vez de perder tempo com um bolsista de engenharia que não tinha sobrenome nem conexões. Ele amassou o convite e jogou na lixeira. Depois, 5 minutos depois, recuperou e alisou o papel machucado sobre a mesa. Quem era Fernando Castelo Branco? Por impulso, Mateus abriu o notebook e digitou o nome no Google. Os resultados apareceram imediatamente. Fernando era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, herdeiro de uma família tradicional de Belo Horizonte, 42 anos, divorciado, sem filhos. Havia fotos dele em eventos sociais, sempre impecavelmente vestido, cabelo grisalho penteado para trás, sorriso de quem nunca teve que se preocupar com dinheiro. Mateus fechou o laptop com mais força do que necessário. Claro que Marina estava se casando com alguém assim. Claro que estava seguindo exatamente o roteiro que os pais dela sempre quiseram. E aquelas palavras no café 2 meses atrás? Apenas um momento de fraqueza, de nostalgia, de uma mulher que olhou para trás antes de seguir em frente definitivamente. Deveria se sentir aliviado. Aquilo resolvia tudo, não é? Marina fora de alcance significava que ele podia parar de se torturar,
parar de se perguntar e se podia focar completamente em Juliana, no casamento deles, no futuro que tinham planejado. Então por que sentia como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito dele? Na reunião de acompanhamento da semana seguinte, Marina apareceu com um anel de noivado no dedo. Um diamante enorme que brilhava sob as luzes fluorescentes do trailer. Mateus viu quando ela entrou. Impossível não ver. O anel era do tipo que fazia declaração, que gritava compromisso e dinheiro. Marina percebeu ele olhando. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dela. Constrangimento, talvez, ou desafio. Mas então, a máscara profissional estava de volta no lugar. Bom dia, engenheiro Oliveira. Podemos começar? A reunião foi tortuosa. Mateus mal conseguia se concentrar, enquanto Marina apresentava as últimas modificações no projeto. Seus olhos continuavam sendo puxados para aquele anel, aquele símbolo brilhante de que ela havia feito sua escolha. Uma escolha que não incluía ele. Quando todos os outros saíram, Mateus segurou a porta antes que Marina pudesse escapar. Posso falar com você? Só um minuto. Marina hesitou, os olhos correndo para a assistente que esperava do lado de fora. Está bem. Um minuto. Quando ficaram sozinhos, as palavras que Mateus tinha planejado sumiram. Em vez disso, ele ouviu sua voz dizendo: Você está noiva. Estou. Marina cruzou os braços, a linguagem corporal claramente defensiva. Recebi seu convite? Recebi. Não sabia que estava namorando alguém. Por que saberia? Nossa relação é profissional, lembra? A voz dela tinha uma aspereza que ele não reconhecia. Ou você acha que eu deveria ter pedido sua permissão antes de seguir com minha vida? Não é isso. Mateus passou a mão pelo cabelo frustrado. É só que faz 2 meses você estava dizendo que eu era o único homem que você amou de verdade. E agora está usando um anel de noivado que provavelmente custou mais que meu carro. E você está usando uma aliança de compromisso. Marina apontou para a mão dele. Vai se casar em 3 meses. Então, qual é o problema, Mateus? Eu não tenho direito de fazer o mesmo. Com quanto tempo vocês estão juntos? Isso não é da sua conta. Com quanto tempo, Marina? Ela suspirou, o corpo perdendo um pouco da rigidez. 6 meses. Nos conhecemos em um evento de arquitetura. Ele era cliente de um colega. Começamos a sair. É um bom homem, estável, maduro. Meus pais o adoram. Claro que adoram. Mateus não conseguiu esconder o amargor na voz. Ele é exatamente o tipo de homem que sempre quiseram para você. E daí se é? Os olhos de Marina brilharam com algo que parecia raiva. Pelo menos dessa vez estou entrando no casamento. Com os olhos abertos. Sei exatamente o que estou fazendo. Ninguém vai me machucar porque não estou esperando conto de fadas. Você o ama? A pergunta ficou pendurada no ar entre eles. Marina desviou o olhar, fixando os olhos em algum ponto além do ombro dele. Eu respeito ele. Gosto dele. Temos objetivos compatíveis. Isso é suficiente. Não é a mesma coisa. Amor não é suficiente, Mateus. Marina olhou de volta para ele, e havia tanta tristeza nos olhos dela que doeu fisicamente. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Amor não paga contas, não constrói carreiras, não impressiona pais. Amor só quebra seu coração quando a realidade bate na porta. Então você está se casando por conveniência? Por pressão da família? Depois de tudo que passou? Estou me casando porque estou cansada de estar sozinha. A voz de Marina quebrou levemente. Estou cansada de olhar para trás e me arrepender. Estou cansada de me perguntar e se... Fernando é uma boa pessoa que quer construir uma vida comigo. E eu quero tentar de novo, dessa vez sem fantasias românticas que só levam à decepção. Mateus deu um passo em direção a ela, invadindo o espaço pessoal. E aquilo que você disse no café, sobre eu ser o único que você realmente amou, era mentira? Não era mentira. Marina não recuou, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Mas amor não é suficiente. Você mesmo provou isso. Você me amava e mesmo assim seguiu em frente, encontrou outra pessoa, ficou noivo. Por que eu não posso fazer o mesmo? Porque você não o ama.
As palavras saíram como acusação. E você ama sua noiva? Marina rebateu, a voz subindo. Ou você se apaixonou pela ideia de um amor seguro que não vai te machucar como eu machuquei? A pergunta atingiu Mateus como um soco, porque era exatamente o que ele vinha se perguntando sozinho nas madrugadas insones. Amava Juliana? Ou tinha escolhido ela porque era segura, porque vinha sem bagagem, porque nunca o faria sentir as emoções intensas e confusas que Marina despertava? Não é justo, ele disse finalmente, a voz rouca, jogar isso em mim. Nada disso é justo. Marina passou pela frente dele em direção à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Mas é a vida que temos. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Agora temos que viver com elas. Marina. Espero que você venha ao casamento, ela disse sem se virar. Seria estranho se o engenheiro responsável pelo maior projeto que minha empresa está tocando não aparecesse. Traga sua noiva. Vai ser bom para ela conhecer os clientes importantes. E então ela saiu, deixando Mateus sozinho no trailer com o ar-condicionado zumbindo e um vazio crescendo no peito. Naquela noite, Juliana estava animada. Tinha encontrado o vestido perfeito para o casamento deles e queria mostrar as fotos. Mateus fingiu entusiasmo, fez todos os comentários certos, sorriu nos momentos apropriados. Mas enquanto ela falava sobre tule e bordados e flores, ele só conseguia pensar em Marina usando um vestido branco, caminhando em direção a outro homem, fazendo votos que deveriam significar para sempre. 2 semanas antes do casamento de Marina, Mateus tomou uma decisão. Não iria. Enviaria um presente caro com um cartão formal, desejando felicidades ao casal, mas não iria. Não conseguiria ficar lá, sorrindo educadamente, fingindo que seu coração não estava sendo destroçado, vendo a mulher que ainda amava se casar com outro. Porque era isso, não era? Ele ainda amava Marina. Provavelmente nunca tinha parado. E isso o fazia a pior pessoa do mundo, porque estava noivo de uma mulher maravilhosa, que merecia alguém que a amasse completamente, sem reservas, sem fantasmas do passado assombrando cada momento. O telefone tocou tarde da noite. Era um número que ele reconheceu imediatamente, mesmo não estando salvo. Marina. Alô? Mateus. A voz dela estava estranha, embargada. Você pode vir aqui? Por favor? Eu preciso conversar com alguém. Marina, são 11 da noite. Você está bem? Não. A resposta foi um sussurro quebrado. Não estou bem. Estou no estúdio da minha empresa. Por favor, eu não tenho mais ninguém com quem conversar. Mateus olhou para o quarto onde Juliana dormia. Olhou para a porta, para o corredor que levava até ela. E então pegou as chaves do carro. Estou indo. O estúdio de arquitetura ficava em um prédio comercial na Savassi, vazio e silencioso àquela hora da noite. Mateus estacionou na frente e viu a luz acesa no quarto andar. Marina tinha deixado a porta destravada. Ele subiu de elevador com o coração batendo acelerado, sem saber o que encontraria. O escritório era moderno e elegante, com mesas de trabalho alinhadas, computadores de última geração e plantas arquitetônicas espalhadas pelas paredes. Marina estava sentada sozinha em sua sala privativa, ainda vestindo roupas de trabalho, mas os pés descalços e o cabelo solto e bagunçado. Havia uma garrafa de vinho pela metade na mesa e uma taça quase vazia na mão dela. Você veio. Ela levantou os olhos quando Mateus entrou e ele viu que estivera chorando. A maquiagem estava borrada, os olhos vermelhos e inchados. Você me pediu. Mateus fechou a porta atrás de si e se aproximou devagar, como se estivesse lidando com algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. O que aconteceu? Marina deu uma risada sem humor e tomou um longo gole do vinho. Tive uma revelação hoje. Dessas que mudam tudo. Quer saber qual foi? Conta. Percebi que estou cometendo exatamente o mesmo erro de 10 anos atrás. Ela colocou a taça na mesa com mais força do que necessário. Estou me casando com o homem errado pelas razões erradas. De novo. E a pior parte é que eu sei disso. E mesmo assim estava indo em frente porque sou covarde demais para fazer diferente.
Mateus puxou uma cadeira e sentou na frente dela. O que te fez perceber isso? Fernando me ligou hoje de manhã. Disse que precisava remarcar o almoço que tínhamos planejado, porque tinha uma reunião importante, com investidores. Marina passou as mãos pelo rosto, e eu percebi que não me importei nem um pouco. Não fiquei chateada, não fiquei decepcionada. Só senti alívio por não ter que fingir por mais algumas horas que estou animada com esse casamento. Por que você disse sim quando ele pediu? Porque eu estava com medo. A voz dela saiu pequena, vulnerável. Com medo de ficar sozinha para sempre. Com medo de que, se eu rejeitasse mais um homem bom, nunca teria outra chance. Com medo de decepcionar meus pais de novo. E porque uma parte de mim pensou que talvez, se eu tentasse bastante, conseguisse me convencer de que isso era o suficiente. Mas não é. Não é. Marina olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. E sabe o que é pior? Hoje à tarde, Fernando estava falando sobre lua de mel e onde vamos morar depois do casamento. E tudo o que eu conseguia pensar era em você. Em como seria diferente se fosse você sentado ali, fazendo planos comigo. Em como eu joguei fora a única coisa real que já tive, porque estava ocupada demais tentando agradar pessoas que nunca vão ficar satisfeitas de qualquer jeito. Mateus sentiu o peito apertar. Marina, você está nervosa por causa do casamento. É normal, todo mundo tem dúvidas antes de... Não. Ela o interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Não é nervosismo, é clareza. Pela primeira vez em 10 anos, estou vendo as coisas exatamente como são. Eu não amo Fernando, nunca vou amar. E não é justo com ele, comigo ou com você, que eu continue com essa farsa. Comigo? As palavras saíram mais altas do que Mateus pretendia. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou noivo, Marina, vou me casar em 2 meses. Você é... Ramã! Marina se levantou rodeando a mesa até ficar de pé na frente dele. De verdade? Quando você acorda de manhã, é ela a primeira coisa que você pensa? Quando algo bom acontece, é ela que você quer contar primeiro? Quando você fecha os olhos à noite, é o rosto dela que você vê? Mateus não respondeu. Não conseguia. Porque a resposta honesta era não. E ambos sabiam disso. Eu penso em você. Marina confessou, a voz quebrando. O tempo todo. Acordo pensando em você. Vou dormir pensando em você. Quando estou com Fernando, finjo prestar atenção enquanto minha mente está a quilômetros de distância, imaginando como seria se tivéssemos dado certo. Se eu tivesse sido corajosa o suficiente há 10 anos para lutar por nós, em vez de desistir. Não faz isso. Mateus se levantou também, mas não se afastou. Não joga isso em mim agora. Não quando está tudo decidido. Não quando nossas vidas estão encaminhadas. Encaminhadas para quê? Marina deu um passo em direção a ele, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Para casamentos que não vamos querer? Para vidas inteiras fingindo que estamos felizes? Para olhar para trás daqui a 20 anos e nos arrepender de não ter tido coragem quando ainda havia tempo? Eu não posso fazer isso com Juliana. Mateus disse, mas sua voz falhava. Ela não merece. E você merece? Marina estava tão perto agora que ele podia sentir o cheiro do perfume dela misturado com vinho. Você merece passar a vida inteira com alguém que não te faz sentir isso? Ela colocou a mão sobre o peito dele, onde o coração batia descompassado. Isso aqui? Essa sensação de que seu coração vai explodir a qualquer momento? Mateus segurou o pulso dela, mas não o afastou. E você? Vai cancelar o casamento 2 semanas antes? Vai decepcionar todo mundo de novo? Sim. A resposta saiu sem hesitação, porque aprendi que a única pessoa que eu realmente preciso não decepcionar sou eu mesma, e casar com Fernando quando estou apaixonada por você seria a maior decepção de todas. Você não está apaixonada por mim, Mateus disse, mas as palavras soaram fracas até para os próprios ouvidos. Você está apaixonada pela memória de quem eu era, pelo que a gente tinha. Então, me prove que estou errada. Marina sussurrou o rosto a centímetros do dele. Me beije e me diga que não sente nada. Me diga que consegue me esquecer e seguir em frente.
Me diga que Juliana te faz sentir 1/10 do que eu faço você sentir agora. Mateus sabia que deveria recuar. Sabia que deveria sair daquele escritório, voltar para casa, abraçar Juliana e esquecer que aquela conversa aconteceu. Sabia que beijar Marina seria cruzar uma linha que transformaria ele no tipo de homem que sempre havia jurado não ser. Mas então Marina se inclinou e seus lábios se tocaram, e todo o pensamento racional evaporou como água em pedra quente. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas então 10 anos de saudade, arrependimento e desejo reprimido explodiram entre eles. Mateus puxou Marina para perto, as mãos entrelaçadas no cabelo dela, e ela respondeu com a mesma intensidade, agarrando a camisa dele como se estivesse se afogando, e ele fosse a única coisa sólida em um mar tempestuoso. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Mateus encostou a testa na dela, os olhos fechados, tentando processar o que acabara de acontecer. Eu vou cancelar o casamento, Marina disse contra os lábios dele. Amanhã vou ligar para Fernando e ser honesta com ele. Ele merece isso. Marina, e você precisa decidir o que quer. Ela se afastou, colocando distância física entre eles, como se soubesse que era a única maneira de ter essa conversa. Não estou pedindo para você terminar com Juliana por mim. Estou pedindo para você ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente quer. Porque se você me disser que a ama, que quer se casar com ela, que consegue ser feliz ao lado dela, eu vou aceitar. Vou embora e não vou mais te procurar. Mas se há uma parte de você, por menor que seja, que ainda me quer, que ainda... Se pergunta como seria se a gente tivesse uma segunda chance. Isso é loucura. Mateus passou as mãos pelo rosto, tentando colocar os pensamentos em ordem. A gente não se vê há 10 anos. Trabalhou junto por alguns meses. Tivemos algumas conversas. Isso não é base para explodir nossas vidas. Não é sobre o tempo, Marina insistiu. É sobre o que sentimos. E você sente, Mateus. Eu vi em seus olhos no canteiro de obras. Ouvi na sua voz quando me perguntou se eu amava Fernando. Senti no jeito que você me beijou agora há pouco. Você pode mentir para... Juliana, pode mentir para si mesmo, mas não consegue mentir para mim. Mateus sabia que ela estava certa. Sabia desde o momento em que viu Marina descer daquele Mercedes no canteiro de obras que tudo o que havia construído nos últimos 3 anos era uma ilusão confortável. Uma vida boa, mas não a vida que realmente queria. Eu preciso ir. Ele se dirigiu à porta, as pernas trêmulas. Preciso pensar. Tudo bem. Marina não tentou detê-lo. Mas, Mateus, não demore muito para decidir, porque eu já tomei minha decisão. Vou cancelar meu casamento. Vou decepcionar meus pais de novo. Vou enfrentar as consequências. E vou fazer isso porque aprendi que viver uma mentira é pior do que enfrentar qualquer verdade, por mais dolorosa que seja. Mateus saiu do escritório sem olhar para trás. Desceu de elevador em um estado de choque, entrou no carro e ficou sentado no estacionamento por longos minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Tinha traído Juliana. Tinha beijado outra mulher há menos de 2 meses do próprio casamento. Era exatamente o tipo de pessoa que sempre havia desprezado. Mas pior que a culpa era a sensação de que, pela primeira vez em 3 anos, estava realmente vivo. Quando chegou em casa, eram quase 2 da manhã. Juliana estava dormindo, a respiração suave e confiante de quem não tinha motivos para duvidar da pessoa ao lado. Mateus ficou parado na porta do quarto, observando ela dormir, e sentiu algo se quebrar dentro do peito. Juliana era boa. Era honesta. Era tudo que qualquer homem sensato deveria querer, e ele estava prestes a destruir o coração dela. Porque Marina tinha razão. Ele não podia continuar aquela farsa. Não era justo com Juliana, não era justo consigo mesmo. Ela merecia alguém que a amasse completamente, sem reservas, sem fantasmas, do passado. E ele merecia a chance de descobrir se o que sentia por Marina era real ou apenas a nostalgia de um amor de juventude. Na manhã seguinte, Mateus acordou com a determinação de fazer a coisa certa.
Esperou Juliana terminar o café, esperou ela guardar os materiais da escola na bolsa. E então, antes que ela saísse para o trabalho, segurou a mão dela. Ju, precisamos conversar. Algo no tom de voz dele fez Juliana parar imediatamente. Ela colocou a bolsa no chão devagar e se sentou de volta à mesa, os olhos azuis cheios de uma apreensão que partiu o coração dele. Está tudo bem? Não. Mateus respirou fundo. Não está. E eu preciso ser honesto com você sobre algo. Você merece a verdade, mesmo que doa. Juliana ouviu tudo em silêncio. Mateus contou sobre Marina, sobre o reencontro no canteiro de obras, sobre a história deles 10 anos atrás. Contou sobre as conversas, sobre os sentimentos confusos, sobre o beijo da noite anterior. Não omitiu nada, não suavizou nada. Ela merecia toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando ele terminou, o silêncio na cozinha era ensurdecedor. Juliana estava sentada muito quieta, as mãos cruzadas, no colo, os olhos fixos em algum ponto da mesa. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dela, mas ela não soluçava, não gritava. E de alguma forma, aquilo era pior do que se ela tivesse explodido de raiva. Há quanto tempo? Ela finalmente perguntou, a voz surpreendentemente calma. Desde quando você sabe que não me ama? Ju, eu te amo. Só que... Não minta para mim agora, Mateus. Juliana levantou os olhos para ele e havia tanto sofrimento ali que ele teve que desviar o olhar. Você acabou de me dizer que beijou outra mulher, que tem sentimentos por ela, que passou meses confuso sobre o que sente. Então não me diga que me ama. Não desse jeito, não como consolação. Mateus sentiu a garganta apertar. Eu te amo, mas não do jeito que você merece ser amada. E me desculpa por ter demorado tanto para perceber isso, por ter deixado chegar até aqui. Até 2 semanas do nosso casamento. Juliana limpou as lágrimas com as costas da mão. Meus pais já pagaram o salão, o buffet. Mandamos 150 convites. Minha mãe comprou o vestido de madrinha. E agora eu tenho que ligar para todo mundo e dizer que não vai mais ter casamento porque meu noivo se apaixonou pela ex-namorada da faculdade? Eu vou ligar para todo mundo, vou assumir a responsabilidade, vou pagar tudo o que precisa ser pago. Mateus estendeu a mão, mas Juliana se afastou. Ju, por favor, eu nunca quis te machucar. Mas machucou. A voz dela quebrou finalmente. Você me machucou mais do que eu achei que alguém poderia machucar, porque eu confiei em você completamente. Acreditei quando você disse que me amava. Acreditei quando pediu para casar comigo. E o tempo todo eu era só um substituto para alguém que você nunca esqueceu. Não era assim. Quando eu pedi você em casamento, eu acreditava que estava fazendo a coisa certa, que a gente podia ser feliz. Mas não acreditava que me amava. Não era uma pergunta. Mateus não respondeu. Não precisava. O silêncio era resposta suficiente. Juliana se levantou devagar, pegou a bolsa do chão. Eu vou para a casa da minha mãe. Preciso de tempo para processar isso, para decidir o que fazer. O apartamento é seu. Eu vou embora. Não quero o apartamento. Ela olhou ao redor da cozinha onde haviam tomado café juntos todas as manhãs por 3 anos. Não, quero nada que me lembre de você. De nós, do que eu achei que tínhamos. Mateus se levantou também, desesperado para fazer alguma coisa, qualquer coisa, que diminuísse a dor que havia causado. Ju, me desculpa mesmo. Você não merecia isso. Não merecia. Juliana parou na porta, virou-se para olhá-lo uma última vez. Mas sabe o que é engraçado? Uma parte de mim sempre soube, sempre sentiu que você estava guardando algo, que havia uma parte sua que eu nunca conseguia alcançar. Eu só não queria acreditar. Preferi fingir que era suficiente. Você é mais do que suficiente. Só não para você. Ela abriu a porta. Espero que ela valha a pena, Mateus. Espero que Marina te faça feliz de um jeito que eu nunca consegui, porque se não fizer, você vai ter jogado fora o que tínhamos por nada. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si,
levando consigo 3 anos de história compartilhada e os planos de futuro que haviam construído juntos. Mateus ficou sozinho no apartamento, que de repente parecia grande demais e vazio demais. Foi até a sacada e puxou o celular. Havia uma mensagem de Marina. Terminei com Fernando. Ele foi incrível sobre isso. Disse que já sabia que meu coração estava em outro lugar. Os pais estão furiosos, mas vou lidar com isso. E você? Conversou com Juliana? Mateus digitou uma resposta simples. Conversei. Acabou. Posso te ver? A resposta veio imediatamente. Meu apartamento, vou te mandar o endereço. O apartamento de Marina ficava em um prédio elegante no bairro Lourdes. Era espaçoso e bem decorado, com grandes janelas que ofereciam vista para as montanhas que cercavam Belo Horizonte. Quando ela abriu a porta, Mateus viu que ela também havia chorado. Eles ficaram parados um de frente para o outro por um longo momento. 2 náufragos que haviam acabado de explodir suas vidas e agora não tinham certeza se haviam feito a coisa certa. Eu terminei com Juliana. Mateus disse finalmente. Contei tudo. Sobre você, sobre nós, sobre o beijo. Ela saiu de casa. Fernando levou bem. Marina passou a mão pelo cabelo bagunçado. Bem demais, na verdade. Disse que sempre sentiu que eu estava com ele por conveniência, não por amor. Que ele merecia alguém que o amasse de verdade, e eu merecia ter coragem de ir atrás do que realmente queria. Meus pais, por outro lado, não falaram comigo desde que liguei para contar. Nós fizemos a coisa certa? Mateus perguntou, precisando ouvir dela. Ou acabamos de cometer o maior erro das nossas vidas? Marina se aproximou, pegou as mãos dele entre as suas. Não sei. Talvez tenhamos. Talvez daqui a alguns meses a gente perceba que era só nostalgia, que o que tínhamos há 10 anos não pode ser reconstruído. Mas prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando e se... Eu machuquei uma pessoa inocente. A culpa pesava no peito de Mateus como uma pedra. Juliana não merecia isso. Não merecia, Marina concordou. Mas sabe o que seria pior? Casar com ela sabendo que não a amava completamente. Isso seria crueldade de verdade. Pelo menos agora ela pode encontrar alguém que a ame do jeito que ela merece. Mateus puxou Marina para perto, abraçando ela com força. E pela primeira vez em 10 anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não havia dúvidas, não havia confusão. Só a sensação avassaladora de estar em casa. Os meses seguintes foram difíceis. Juliana cancelou o casamento e pediu transferência para uma escola em outra cidade. Disse que precisava recomeçar longe, de tudo que a lembrava de Mateus. Os pais dela, que sempre haviam tratado Mateus como um filho, se recusaram a falar com ele. Mateus não os culpava. Os pais de Marina também cortaram relações. Disseram que ela havia se tornado uma vergonha para a família, cancelando 2 casamentos e agora namorando um engenheiro sem sobrenome importante. Marina aceitou a rejeição com uma tristeza silenciosa, mas também com uma determinação férrea. Disse que, finalmente, estava vivendo sua própria vida, não a vida que os pais queriam para ela. No canteiro de obras, tiveram que lidar com fofocas e olhares de julgamento. Dona Vera os chamou para uma conversa séria sobre manter profissionalismo no ambiente de trabalho. Eles prometeram que o relacionamento pessoal não interferiria no projeto e mantiveram a promessa. Durante o horário de trabalho, eram apenas arquiteta e engenheiro. Depois eram Mateus e Marina, tentando reconstruir algo que havia sido perdido uma década atrás. Não foi fácil. Havia dias em que brigavam sobre coisas bobas e a culpa do que haviam feito para estar juntos pairava sobre eles como uma nuvem escura. Havia dias em que Mateus se perguntava se havia valido a pena, se não deveria ter simplesmente deixado o passado no passado. Mas então Marina sorria, ou pegava na mão dele enquanto assistiam ao pôr do sol da varanda do apartamento dela, ou comentava algo sobre um projeto arquitetônico com os olhos brilhando de entusiasmo. E Mateus sabia que tinha feito a escolha certa. Não a escolha mais fácil, não a escolha que machucava menos pessoas, mas a escolha certa para ele. 2 anos depois do reencontro no canteiro de obras, o shopping center ficou pronto. A inauguração foi um evento grandioso.
com autoridades da cidade e empresários importantes. Mateus e Marina estavam lá, lado a lado, observando o resultado de meses de trabalho duro. O prédio era lindo, uma combinação perfeita de engenharia sólida e design arrojado. Fizemos um bom trabalho, Marina comentou, entrelaçando os dedos nos dele discretamente. Fizemos. Mateus concordou, olhando para ela em vez do prédio. Em mais de um sentido. Naquela noite, depois que todos os convidados importantes haviam ido embora, Mateus levou Marina até o topo do shopping, onde havia um pequeno jardim com vista para a cidade. Belo Horizonte brilhava embaixo deles. Milhões de luzes representando milhões de vidas, cada uma com suas próprias escolhas difíceis. Lembra quando você me perguntou naquela noite no seu escritório se eu conseguia te esquecer? Mateus começou, o coração batendo acelerado. Lembro. Eu nunca consegui, nem nos 3 anos com Juliana, nem nos 10 anos antes disso. Você sempre esteve aqui. Ele colocou a mão sobre o próprio coração. E eu cansei de fingir que não estava. Mateus se ajoelhou, puxando uma pequena caixa do bolso. Não era um anel caro como o que Fernando havia dado. Era simples, elegante, dentro das possibilidades dele. Mas era real. Assim como o que eles tinham. Marina Reis, eu cometi muitos erros na minha vida. Deixei você ir embora há 10 anos. Fiquei noivo de outra pessoa tentando esquecer você. Machuquei alguém que não merecia ser machucada. Mas a única coisa que eu sei com certeza, a única coisa da qual nunca duvidei desde que você voltou para a minha vida, é que te amo. Sempre amei. E quero passar o resto da vida provando isso para você todos os dias. Quer se casar comigo? Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas estava sorrindo. Aquele sorriso que Mateus havia se apaixonado na universidade e que nunca havia esquecido. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno. Apenas amigos próximos, nenhum dos pais de nenhum dos dois. Mateus tentou fazer as pazes com o pai e a mãe de Marina antes da cerimônia, mas eles se recusaram a atender às ligações. Marina fingiu que não se importava, mas Mateus via a dor nos olhos dela toda vez que passavam por uma loja de vestidos de noiva, com mães ajudando as filhas a escolher o vestido perfeito. 1 mês antes do casamento, Mateus recebeu uma mensagem inesperada. Era de Juliana. Ouvi dizer que você vai se casar. Queria que você soubesse que te perdoo. Levou tempo, mas entendi que você fez a coisa mais honesta que podia fazer naquele momento. Espero que sejam felizes juntos, de verdade. Mateus mostrou a mensagem para Marina, e ambos choraram. Porque o perdão de Juliana não apagava o que haviam feito, mas permitia que carregassem a culpa com um pouco menos de peso nos ombros. No dia do casamento, enquanto esperava Marina aparecer, Mateus pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos 2 anos. As escolhas difíceis, as consequências dolorosas, a coragem de admitir o que realmente queria mesmo, quando isso significava machucar outras pessoas. E quando Marina apareceu, linda em um vestido simples de renda branca, sorrindo só para ele, Mateus soube que tudo havia valido a pena. A vida não era um conto de fadas. Não havia finais perfeitamente felizes onde ninguém se machucava. Havia escolhas, consequências e a coragem de viver com ambas. Havia amor verdadeiro construído sobre a base de erros passados e perdões conquistados. Havia a certeza de que desta vez estavam escolhendo certo. Quando o padre perguntou se Mateus aceitava Marina como esposa, ele respondeu sem hesitar: aceito, para sempre. E quando Marina fez o mesmo voto, olhando nos olhos dele com aquela certeza que só vem quando você finalmente encontra onde pertence, Mateus soube que finalmente estava em casa. Alguns anos depois, enquanto Mateus empurrava um carrinho com sua filha pequena pelo parque, ele encontrou Juliana por acaso. Ela estava com um homem, os dois rindo de algo no celular dela. Quando seus olhos se encontraram, houve um momento de reconhecimento, seguido por um aceno amigável. Juliana parecia feliz. Realmente feliz. E Mateus percebeu que o perdão dela havia sido genuíno, que ela havia seguido em frente e encontrado sua própria felicidade.
Quem era aquela? Marina perguntou quando chegou com 2 sorvetes, um para Mateus e outro para a filha. Juliana, ela parece bem. Marina seguiu o olhar dele, vendo Juliana e o companheiro se afastando. Fico feliz por ela. Ninguém merecia mais encontrar a felicidade do que ela. Mateus puxou Marina para perto, beijando o topo da cabeça dela, enquanto a filha pequena tentava alcançar o sorvete com mãos impacientes. Acha que fizemos a coisa certa? Não sei se fizemos a coisa certa, Marina respondeu honestamente. Mas sei que para nós foi a única coisa possível. E olha onde chegamos. E estava certo. Olhando para sua família, para a vida que haviam construído juntos, sobre os escombros de escolhas dolorosas e erros honestos, Mateus não mudaria nada. O caminho havia sido difícil, mas o destino valia cada passo tortuoso. Às vezes, o amor verdadeiro não vem de forma fácil ou conveniente. Às vezes, vem com culpa, consequências e a necessidade de fazer escolhas impossíveis. Mas quando você finalmente encontra a pessoa que faz seu coração bater mais rápido, uma década depois, a pessoa que você nunca conseguiu esquecer, não importa o quanto tentasse, você tem 2 opções: lutar por isso ou viver para sempre com o arrependimento. Mateus e Marina haviam escolhido lutar. E, no final, essa escolha havia feito toda a diferença. Se a jornada de Mateus e Marina tocou seu coração, saiba que temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Histórias sobre escolhas difíceis, amores que desafiam o tempo e a coragem necessária para seguir o coração mesmo quando tudo parece conspirar contra. Se você sentiu cada conflito, cada lágrima e cada momento de esperança desta narrativa, deixe seu like para nos motivar a continuar criando essas histórias que mexem com a alma. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas jornadas emocionantes que preparamos. E nos comentários, conte. Você teria feito as mesmas escolhas que Mateus e Marina? Às vezes, as histórias mais tocantes são aquelas que nos fazem questionar o que faríamos se estivéssemos no lugar dos personagens. Até a próxima história. E lembre-se, o coração sempre sabe o caminho, mesmo quando a razão tenta nos convencer do contrário.